Mas da onde surgiu essa ideia sua de ser empreendedor? Da onde que você tirou isso aí? Você sempre foi assim ou... Uhum. Então, vamos começar de como começou tudo. Quando eu morava lá em São Paulo, eu só optava por festa, tinha essas coisas, eu gostava de festa, não ligava muito pra nada. Daí eu tive uma decepção amorosa lá em São Paulo e eu tava um pouco aflito, até que Jesus fez um milagre assim pra mim, falou que ia me apresentar outras pessoas, que não era ali o meu lugar e tudo mais. E daí eu fui lá e me mudei pra cá. Depois de, tipo, mais ou menos uns 6 meses e tudo mais. E quando eu cheguei aqui em Indaiatuba, eu conheci novas pessoas. Até que o começo foi que, assim, uma vez eu tava com a minha mãe lá tipo, no mercado de atacado. E quando eu tava nesse mercado, eu vi que tinha umas caixas de chiclete que elas tinham, tipo, 50 chicletes e custavam R$ 4. Eu fui lá, comprei várias caixas. Eu falei, mano, vou vender na escola. Falei, velho, vou tentar desenrolar lá tudo mais. E acabei comprando. Daí eu lembro que eu comprei um pouco, assim, pra testar. E quando eu fui vender na minha escola, literalmente eu vendi tudo só pra minha sala. Literalmente, no meio da aula, a galera vinha me pedindo, vendi, foi um sucesso. Daí eu fui lá, continuei com a minha mãe. Aí a gente teve uma hora que, nossa, tinha, sei lá, 40 caixas de chiclete lá em casa e eu fui vendendo. Daí, uma coisa que eu acho que foi acontecendo foi que eu sempre, nos processos, eu tentei ver alguma coisa que faltava. Então, por exemplo, no negócio de chiclete, eu tava vendendo bastante, mas eu não tinha uma margem de lucro alta. Então, eu vendia em grande quantidade, mas tinha uma margem muito pequena, por eu vender muito barato. Daí foi que eu comecei a fazer brigadeiro. Comecei a ver uns vídeos lá no YouTube, fui aprendendo, fui fazendo, e foi difícil. E quando eu fiz esses brigadeiros, eles ficaram bem gostosos. Eu também vendi bastante lá na escola. O problema foi que eu tinha muito trabalho para fazer. Então, por eu ter muito trabalho, eu acabava consumindo muito tempo e acabava não compensando tanto, porque eu ganhava um pouquinho a mais de margem, mas acabava que eu usava Tinha mais mão de obra também, né? exatamente muito mais mão de obra e isso acabava piorando um pouco pro meu lado. Daí foi que eu pensei, o que eu consigo fazer para ocupar esse tempo, para eu não ter que gastar o meu tempo fazendo isso. Foi daí que uma moça que eu conheço, ela vende um doce chamado Lua de Mel. Já ouviu falar? Lua de mel já vi, já. Então, daí esse doce, ela me vendia a 2,25 e eu vendia a R$ 5. Daí eu falei, calma lá, eu tô tendo uma margem de lucro bem maior e eu não tô tendo que fazer o doce. Então, eu não consumi o meu tempo para fazer, eu acabava conseguindo vender tudo aquilo só literalmente pegando o doce e vendendo. Daí eu fui lá, comecei a vender, isso foi estouro, porque realmente o doce também era muito gostoso. Só que daí eu falei, como eu falei, esses processos eu sempre tentei falar, cara, tem algum problema, o que tá faltando? Eu sempre queria tentar melhorar o meu trabalho. Daí foi o que aconteceu. O doce ele era muito gostoso, mas tinha um problema. Ele vencia em um dia. Vencia em um dia. Em um dia. Então eu pegava a lua de mel, eu tinha que vender no dia. Tudo. Eu pegava 50 luas de mel, se eu não vendesse no dia, Tinha que comer tudo. comia, vencia e perdia o dinheiro dos que eu paguei. Aham. Daí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Daí eu fui lá, falei, ô mãe, preciso começar a achar um outro doce que tem o quê? Mais dias de validade, a mesma porcentagem de lucro e que eu não tenha que fazer. Daí foi que eu finalmente achei os pães de mel. Eu fui, pra falar a verdade, fui pesquisando no Google, falei doces em Indaiatuba. E eu comecei a pesquisar até que eu achei uma moça que vendia na verdade, ela não vendia nessa faixa etária. Eu fiz uma proposta pra ela de comprar em grandes quantidades e pra ela me fazer num preço mais barato pra dar os 2,25. Só que daí eu falei o seguinte, cara, se eu preciso comprar em menor quantidade, o que eu vou ter que fazer pra conseguir vender tudo isso? Porque eu não vou conseguir vender, sei lá, 500 unidades por dia. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Mas beleza, eu tinha falado com ela, fechado e tudo mais. Daí, por conta dos estudos, os meus pais eles falaram: "Ah, dá uma recuada pra você conseguir focar nos estudos", porque eu acho que eu tava muito, muito, muito focado no trabalho, porque como foi sempre um sonho meu, eu tava colocando todo o tempo naquilo e eu não tava colocando muito tempo nos estudos. Daí meus pais falaram: "Lu, tem que dar uma parada, você tem que estudar também, e tudo mais". Eu entendo eles, né? Eles estão certos. E daí eu fui lá e falei: "Tá bom, vou parar". Daí, quando chegou as férias, né, eu que não sou bobo, falei: "Nas férias eu vou voltar a vender".
falei com os meus pais e tudo mais, falei com a fornecedora. E eu falei o seguinte, agora como que eu vou vender isso? Você tava nas férias, como que você ia vender? Você vendia só na escola, não tava vendendo só na escola ou já tava... Então, o que acontece é o seguinte, teve alguns dias que eu também vendi no parque, mas eu vendi ao maior tempo na escola. Só que teve um problema, na escola, depois barraram de vender na escola, por conta que também tinha cantina, então acabava gerando uma concorrência. Uhum. Daí eu tive que vender em outros lugares e tudo mais, mas por eu estar ganhando um dinheirinho meu próprio, eu falei, tá ótimo, vou continuar vendendo. Daí eu vendi em condomínios, no parque, etc. Daí beleza, daí eu fui lá e eu falei com os meus pais, eles falaram, tudo bem, você pode vender nas férias. Daí nessa hora que eles falaram, que eles deixaram vender nas férias, antes mais ou menos em outubro, assim, eu falei, eu preciso. Porque é que, na verdade, eu já li alguns tipos de livros que me ensinaram sobre como você consegue administrar bem o seu dinheiro, como que você consegue cuidar bem do seu dinheiro e entender esses tipos de coisa. Daí foi que tem uma coisa que fala nesse livro que é assim: faça o dinheiro trabalhar para você e não trabalhe para o dinheiro. Daí tem uma grande coisa nessa frase. Porque assim, quando, por exemplo, eu tava vendendo, independente se eu fosse vender muito, 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 muito mesmo, se eu fosse uma máquina de vender, eu nunca ia conseguir chegar onde que eu quero. Tipo, o máximo que eu posso chegar. Por quê? Porque eu consigo vender tal quantidade, mas eu não tô trabalhando. O dinheiro não tá trabalhando para mim, eu tô trabalhando pro dinheiro, porque eu tô vendendo. Então eu falei, o que, que eu consigo fazer para isso? Foi quando chegou na minha cabeça eu convidar outras pessoas para trabalhar para mim. E daí, dos lucros, eu dou uma porcentagem para eles e eu fico com outra porcentagem para mim. A minha ideia nessa foi pensar um pouco grande. Mesmo eu não ganhando 100% dos lucros, eu falei, eu vou ganhar uma porcentagem a menos, mas eu consigo chegar em várias pessoas. E daí teve um livro que eu recomendo também bastante aí pro pessoal, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que esse livro aí mudou a minha cabeça, mudou. Eu acho que quase todas as pessoas que eu conquistei no meu trabalho foram com isso. Até várias outras histórias com fornecedoras que deu problema, esse livro aí me ajudou a solucionar. Então eu cheguei e com esse livro, e daí eu falou, me ensinou a como falar com as pessoas, e daí depois disso, fui lá, fui falando com o pessoal, eu comecei na minha escola, inclusive, porque eu tava começando em outubro, já falar com o pessoal pra em dezembro já chegar metendo bala. Daí, beleza, cheguei lá e eu consegui 7 pessoas pra trabalharem nesse trabalho. Da minha escola mesmo, tudo mais, expliquei o esquema e falaram, beleza, vamos começar. Daí uma coisa muito engraçada que eu queria contar é que é o seguinte, quando começou as férias, a minha avó, a minha mãe e o meu avô, a gente ia viajar pra Bonito, conhece? Só de vista, só de ouvir falar, Então, só. Não fui é um ainda. lugar lindo e tudo mais, mas por eu estar muito focado, pra você ter uma ideia, eu não tava nem querendo viajar pra trabalhar nesse negócio. Eu tava literalmente contando o dia. Tava chegando lá, minha mãe até ri com isso. Eu tava lá, eu falei, cara, nossa, eu preciso voltar, tava lá, todo negócio. Aproveitei a viagem, mas falei, nossa, eu tava ansioso pra começar o trabalho. Daí, beleza, eu fui lá, comecei, cheguei, peguei 2.000 doces com a fornecedora, porque eu tava incentivando os vendedores, porque nesse meu trabalho eu faço questão por porcentagem, para tentar motivar os vendedores a venderem mais para quererem mais. Então eu falava assim: "Ah, se você vender de 0 a 150 doces por semana, eu te dou 60% dos lucros". Daí eu falei: "Ah, se você vender de 150 a 180, eu te dou tanta porcentagem, tanta, e o máximo que eles conseguiriam ganhar era 80%. Então, eu fazia isso realmente para eles conseguirem se motivar a vender mais, para eles conseguirem ganhar um salário muito bom e continuar com esse trabalho. E daí eu fui lá, eu fui pescando pessoa por pessoa, fui sempre adquirindo mais sabores e, e foi isso, entendeu? Continuei, tem várias coisas que aconteceram no meio, mas foi esse o início de tudo. Entendi.